Bom dia, meus irmãos. Espero que vocês sejam encontrados em paz, confiantes no Senhor e aproveitando esses momentos, esses dias aí de confinamento, de quarentena, de reclusão, para buscar a Deus em oração, para estar em comunhão com o Senhor, para ler a palavra de Deus, ler bons livros. Eu gostaria de iniciar esse momento com vocês lendo o Salmo de número 18, verso 6, que nos diz assim: Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei por socorro, ó meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O nosso Deus está atento às nossas orações, à aflição do nosso coração, às nossas ansiedades que esse momento difícil traz. Que a nossa confiança possa estar no Senhor e a gente possa descansar o coração dele. O conselho da nossa igreja vem acompanhando atentamente a situação gerada pela pandemia do coronavírus e, em consonância com as autoridades civis e sanitárias do nosso país e do nosso estado e da nossa cidade, bem como em acordo com as decisões dos nossos conselhos superiores e também em consonância com todas as igrejas evangélicas que estão preocupadas com a situação do nosso país, reuniu-se na última terça-feira, de forma virtual, nossa Smart Reunião, e tomamos algumas decisões para o bem da igreja e da população em geral. Primeiro, nós resolvemos suspender temporariamente os cultos públicos dominicais da nossa igreja até o dia 31 desse mês. É uma medida difícil, mas necessária. Nós precisamos, de fato, evitar qualquer aglomeração, qualquer exposição ao vírus, nem para que a gente se contamine com ele, nem para que a gente transmita para outras pessoas. Precisamos guardar os nossos irmãos, os nossos idosos e a população em geral, dar a nossa contribuição para o bem do nosso país, para que ele não seja cometido como a Itália e como outros países da Europa. Estendemos essa mesma suspensão dos cultos públicos a todas as congregações de nossa igreja, a fim de proteger os nossos membros e a população em geral das cidades onde temos congregações. Também suspendemos todas as demais atividades regulares presenciais da igreja, como reuniões de oração, estudos bíblicos, pequenos grupos, sociedades internas, ministérios, ensaios, e toda e qualquer reunião. Inclusive, expediente semanal da secretaria, do financeiro, da administração, e diminuímos o número de zeladores na igreja, apenas um, quando necessário 2, ficarão para a segurança da igreja e para manter a igreja limpa, mas nós diminuímos qualquer contato para evitar contaminação. Nesse sentido, nós orientamos os pais de famílias e as famílias em geral a fazerem cultos domésticos aos domingos, nas manhãs de 9 horas e à noite às 18 horas, utilizando-se da liturgia que nós vamos continuar produzindo, nós os pastores, e vamos veicular nos nossos canais de forma eletrônica. Você vai ter acesso a isso e você pode então utilizar a liturgia como direção do culto doméstico, ler os textos bíblicos, fazer as orações, e a equipe pastoral vai continuar transmitindo as suas pregações ao vivo, no domingo de manhã às 9 horas e no domingo à noite às 18 horas. Nós teremos a pregação na igreja e a transmissão com um pequeno grupo de técnicos da área de música, de louvor, de transmissão. O pastor Luciano vai estar dirigindo alguns cânticos, vão ser lidos textos bíblicos, feitas orações e a pregação da palavra de Deus, para mantermos esse contato e estarmos alimentando, consolando, estimulando a igreja e o povo de Deus nesse momento difícil. Os pastores estarão a serviço da igreja, estarão produzindo o boletim da igreja de forma eletrônica, como canal de comunicação e também de orientação litúrgica, e aí vocês vão estar em contato com a vida da igreja e as decisões da igreja. Então isso é claro para vocês e nós queremos manter isso vivo, esse contato pessoal. E estimulamos vocês a que nos pequenos grupos continuem se reunindo virtualmente. Há sites que nos fornecem condição de videoconferência
Já temos feito algumas assim, temos visto a igreja fazer isso, é um meio interessante que Deus nos providencia para esses momentos difíceis. Deus tem preparado a igreja para momentos assim. Então, aproveite a oportunidade. Cresça com a sua família. Resgate a reunião de culto doméstico, a devoção com seus filhos, com sua esposa e com seus irmãos. Isso não impede que a gente tenha contato. Nós estamos impossibilitados de ter contato social a nível de presencial, mas não a nível de comunicação e virtualmente. E nós queremos, nesse intuito, chamar a sua atenção e orientar os membros da igreja a darem seus dízimos e ofertas, a continuarem dando seus dízimos e ofertas, agora de maneira bancária, por transferência ou por depósito. Porque a igreja tem compromissos muito pesados. A igreja tem uma demanda muito grande em sustentar missionários, obreiros, plantadores, seus pastores, necessitados que nesses dias surgirão com muita frequência. A demanda será muito grande. A igreja tem compromissos legais, compromissos com prestadores de serviço. Então, eu queria estimular vocês a que nesse momento, que nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas que você não deixe de honrar a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. Também, nós queremos, nessa caminhada, pedir aos ministérios, sociedades internas, que suspendam todos os eventos que impliquem compromisso financeiro, ordinários ou extraordinários. Adiem, cancelem, seja o que for necessário, mas nós não podemos nos comprometer financeiramente, porque nós não sabemos o que virá pela frente. Então temos que ter prudência e nós pedimos aos ministérios que não se comprometam, não levem avante nenhum evento que possa vir a ter compromisso financeiro além daquilo que vocês já têm. E nisso também eu gostaria de estimular vocês a que a livraria da igreja tem também demandas e compromissos com as editoras que fornecem seus livros. E ela parou. Não funciona mais no domingo, nem na segunda-feira, onde nós continuaremos o Expondo as Escrituras virtualmente, transmitindo a pregação, mas não presencialmente. Então, faça o seguinte, já foi demandada uma campanha aí. Compre um livro, 2 livros, virtualmente no site da nossa livraria da igreja, e assim você vai ajudar a igreja a manter os seus compromissos e a livraria a manter os seus compromissos também. Esses livros serão entregues na sua casa, né? Eles farão isso, estão com esse serviço. E por fim, eu queria convocar as famílias em consonância com a decisão do Supremo Conselho para o dia 22, agora amanhã, no domingo, nós dedicarmos esse dia a Deus como um dia de jejum e oração, buscarmos ao Senhor, concentrarmos as nossas orações e atenção pelo nosso país, pelo mundo, pela situação que nós vivemos. Que Deus nos dê entendimento, sabedoria para aproveitar essa oportunidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aqui eu termino com a bênção que Moisés clamou sobre o povo de Deus, dizendo: que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Deus vos abençoe.